Por que é que eu não sou mais devedor à carne para viver segundo a carne? Por que é que eu sou devedor a Deus? Por que é que eu sou livre do poder da carne e agora livre para servir a Deus? Primeiro, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a primeira razão. Se você viver segundo a carne, ou seja, se a sua vida aqui nesse mundo, ela for guiada por esse princípio que Paulo chama de carne, que se refere à nossa natureza pecaminosa, e que influencia e controla as minhas decisões, minhas vontades, reações, gostos, desejos, a minha consciência, se eu viver segundo a carne, como uma pessoa não regenerada, debaixo da condenação de Deus, eu estou caminhando para a morte. A morte aqui não é somente a morte física, mas é a morte espiritual e a morte eterna, o sofrimento eterno no lago que arde com fogo e enxofre, que na Bíblia também é chamado de inferno. Se eu vivo de acordo com a carne, é para lá que eu estou caminhando, esse vai ser o resultado. Mas, o contrário, vindo agora na contramão, se pelo Espírito Santo que habita em mim, e do qual Paulo vem falando desde o verso 2 desse capítulo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A palavra corpo aqui, Paulo está usando como no mesmo sentido de carne. Não é que o pecado está no corpo, mas às vezes a palavra corpo é usada na teologia paulina para descrever o homem no seu estado pecaminoso, de fragilidade, no seu estado de queda. Então carne e corpo aqui são a mesma coisa. O que ele está dizendo é, se você pelo Espírito Santo mortificar os feitos, os atos, as atitudes que a carne, que o pecado que está em você deseja fazer, então na verdade você está caminhando para a vida e você não é devedor à carne, e portanto você é um daqueles para quem não há mais condenação. Então como é que eu sei, como é que eu tenho certeza que eu sou de Deus? Porque pelo Espírito Santo eu mortifico os desejos pecaminosos do meu coração. O que é que isso significa no dia a dia? O fato que eu disse que nós não temos que pecar todo dia é diferente da tentação. Eu sei que essas pessoas que oram assim, Deus, eu peco pensamento, palavra e obra, provavelmente ela está fazendo uma confusão entre tentação e pecado. Tentação é o tempo todo, o meu coração e o seu é um vulcão em ebulição. Ele traz paixões, desejos, vontades e emoções que são contrários e que são atiçados a cada momento pelo que você vê, pelo que você ouve, naquilo que você toca, com quem você conversa, aquilo que você cheira. E o seu coração se movimenta, não é como um mar revolto que lança de si lama e sujeira. Mas uma coisa é você sentir a força da tentação no seu coração e outra é você obedecer. Martinho Lutero tem uma explicação muito simples para isso. Ele diz, eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Então você, diariamente, a todo momento, a todo instante, pensamentos, paixões, desejos inundam o nosso coração, vindo, como eu já disse, dos nossos sentidos, dos ataques de Satanás, do mundo. Mas uma coisa é você se sentir tentado, outra é você dizer sim para aquela tentação. Pelo Espírito eu mortifico os feitos da carne, eles vêm, a carne está dentro de mim, ela deseja, ela quer, ela me tenta, ela me provoca, mas pelo poder do Espírito Santo eu digo, não, você vai continuar mortinho aí, você vai continuar na cruz, que é o seu lugar, eu fui crucificado com Cristo, é aí que você vai ficar. É isso que significa mortificar as paixões do corpo. Se você faz isso, se você tem essa experiência, se você conhece o poder do Evangelho para dominar as suas paixões, então você está diante de uma das provas de que você é filho de Deus e que não há mais nenhuma condenação para você, porque você não está mais obrigado a fazer o que a carne manda. A segunda evidência de Paulo está no verso 14, ele continua explicando. Voltando para o verso 12, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Eu não sou devedor a viver segundo a carne, porque eu, como filho de Deus, sou guiado pelo Espírito dele. Eu não sou guiado pela carne, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus e não mais filho da condenação, não mais filho da ira, não mais filho da desobediência, mas agora filho de Deus. É a primeira vez na carta aos Romanos que Paulo usa o termo filho de Deus. É a primeira vez que ele chama os crentes de filho de Deus, é aqui. E a partir daqui esse conceito vai se repetir, ele vai usar bastante esse conceito aqui, de que nós somos filhos de Deus. Mas essa é a primeira vez em que ele fala disso. E a nossa filiação a Deus é extremamente importante nesse momento, para o desenvolvimento do argumento do apóstolo Paulo. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus, eu não posso viver na prática do pecado. Eu não posso viver de acordo com aquilo que desagrada o meu Pai. Por isso que Ele me deu do seu Espírito, para me guiar na sua vontade. Veja que guiar aqui, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, equivale, no verso 13, a mortificar os feitos da carne. De que maneira o Espírito Santo me guia? Eu sei que muita gente lê essa passagem e pensa assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Deus vai me guiar no marido, né, que eu estou precisando. Deus vai me guiar para escolher um emprego. Ele vai me guiar na decisão sobre a faculdade que eu vou fazer. Ele vai me guiar no apartamento que eu vou comprar, vai me guiar no trabalho. Eu não nego que Deus, pelo seu Espírito e pela providência, nos guie em todas estas coisas. Mas esse versículo não está falando disso. Ele está falando da direção e orientação do Espírito Santo como fator controlador da minha vida, na luta contra a carne, me levando a ter vitória sobre os desejos da carne. E aí, é aí que eu sei que eu sou filho de Deus, porque o Espírito dele, que ele me deu, me guia no caminho da santidade e da verdade, me dá força para que eu possa dizer não para a carne. Essa é a segunda maneira, ou segunda prova, ou evidência de que eu sou de Deus e que sobre mim não pesa mais nenhuma condenação e que eu estou livre da escravidão da carne, porque o Espírito de Deus me guia no combate à carne e no caminho da santificação. Note que ao dizer no verso 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo aqui está resgatando a pessoalidade do Espírito Santo, porque no verso anterior, o Espírito Santo poderia, como ele fala que nós pelo Espírito mortificamos a carne, poderia dar a impressão que o Espírito Santo é uma espécie de instrumento que a gente usa para matar a carne. Mas só que agora no verso seguinte ele diz que o Espírito Santo guia, com isso ele resgata a pessoalidade do Espírito Santo para que a gente não pense que o Espírito Santo é uma força impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele habita em nós. E ele nos toma, nos guia, nos orienta dentro do seu querer e da sua vontade. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Não é você que guia o Espírito Santo. Já vou dizendo. Então pode parar de jogar o paletó com o Espírito Santo em cima das pessoas, porque não é você que guia o Espírito Santo. Recentemente eu estava vendo um vídeo aí, não sei quantos viram, muita gente deve ter visto, de um dos pais do neopentecostalismo, passeando no meio do povo, fazia. Aí metade da bancada caía no chão, o Espírito Santo, ele jogando o Espírito Santo assim, metade da bancada caía no chão, fazia. Aí outra metade começava a tremer no espírito e tudo mais. Eu não vejo isso na Escritura. O Espírito Santo não é uma coisa que a gente domina e joga. É Ele que nos tem, é Ele que nos controla, é Ele que nos guia. Não sou eu que guio o Espírito Santo. Eu não dou ordem para Ele. Ele é que me controla. E se Ele me controla, eu sei que sou filho de Deus. E se isso é verdade, então, essa filiação vai se manifestar na minha vitória sobre a carne, que é inimiga de Deus.